Oi, gente. Oi, gente, como vocês estão? Como vocês estão? Tudo bem? A gente tá melhor, eu acho. A gente, depois da briga de ontem... Mas eles não sabem que a gente brigou ontem. Mas a gente vai contar pra eles agora. Tá. Então a gente tá bem nesse momento. A gente passou ontem pelo nosso... Mas também, se você quiser ficar mal, é só uma questão de um segundo só aqui, é só pedir. A gente passou ontem pelo nosso momento mais delicado. O pico da curva? O pico da curva. Quer dizer, nós sabemos. Por enquanto. Talvez a gente tenha uma segunda onda. Mas a gente passou ontem por esse momento muito delicado. A gente queria contar, então, compartilhar aqui com vocês, porque afinal de contas é disso que se trata esse canal. Compartilhar coisas que não deveriam ser compartilhadas em público, assim, né? Mas então a gente vai contar o que aconteceu, mais ou menos. E aí depois tem uma segunda parte do vídeo, que a Flor quer fazer, que pra ela tá parecendo fundamental, que é uma parte catártica, assim, de botar umas coisas pra fora. Que eu acho que pode ser bom também, porque a gente pode aí também... eu tinha uma aula quando eu fazia teatro, que era uma aula de catarse, assim, a gente botava uma música e a gente xingava e berrava e cuspia e tal por umas 2-3 horas. Depois disso a gente tava um pouco melhor pra, enfim, fazer outra coisa. Catarse mesmo, né? Bom, mas... Então vamos lá, vamos direto ao ponto. A nossa crise aqui, o que aconteceu? A gente... Posso ir? Vai. Tá. Vai que vai. A gente leva a vida, assim, em geral, a gente aqui, com uma espécie de noção de cumprir metas, né? Bater metas, cumprir tarefas. Então são pequenos ciclos que a gente vai fechando. Um dia, cumprimos esse dia, vencemos as tarefas, as missões, vencemos e tal, sabe? Hoje tal coisa, hoje tem escola, Todo mundo vive um pouco assim, Todo mundo vive um pouco assim. E acho que, em certo sentido, a quarentena retira a gente desse foco para fora para a realização, né? Então vou realizar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho... E isso atrapalha muita gente. A gente especificamente tem uma situação particular que é a dinâmica do meu filho, o enteado da Flor, que vai e volta. Então, em geral, o Martim está aqui 2 dias sim, 2 dias não, 2 dias sim, 2 dias não. A gente tem rola uma guarda compartilhada aqui entre o Emanuel e a mãe do Martim. Então o Martim passa 2 dias aqui, 2 dias lá, 2 dias aqui, 2 dias lá. Isso é um pouco variável, é batido cada semana. Porque se a pessoa tem que viajar para trabalhar, não é fica assim, mais tempo, não é rigoroso. Então, quem tá aí nessa situação de quarentena com guarda compartilhada e tal, filhos separados, entende. Sabe como é que é. Que é uma situação complexa para entender como é que você vai fazer. Eu tenho amigos também que têm filhos com guarda compartilhada, que no momento eles optaram por escolher uma casa para a pessoa ficar. Bom, a gente estava fazendo assim, o Martim ia, eu levava, buscava e tal. Minha mãe quebrou o joelho nesse meio tempo e tá sem poder pisar. E nesse meio tempo minha mãe tem um carro, então eu tava usando o carro da minha mãe fazer esse traslado. Enfim, aí... Você explicou isso? Tô explicando por que eu ia e não a gente dividia isso, como é que era feito o transporte disso. Ah, sim. Desculpa a gente oversharing. Aí, enfim... Nessa segunda-feira, a gente já sabe aqui, quem está acompanhando esse canal, que a gente tem uma suspeita de coronavírus aqui, aqui em casa. Tive febre, um pouco de febre, estado febril, não precisamos discutir isso, falei com o meu médico e tal, dor de garganta, tá. Hoje apareceram sintomas reais, pus na garganta, então uma infecção secundária a partir de tal coisa, que disse o meu médico e tal, de um quadro leve de Covid provável. A gente não tem como fazer teste, no Brasil não tem como fazer teste. Uma das belezas no nosso momento aqui é que a gente ninguém tem Covid porque ninguém testa. Então a gente não tá todo mundo bem, todo mundo sem Covid, todo mundo tranquilo, nosso número é todo baixo, todo mundo tá com 2 mil só, não tem 30 mil, tem 2 mil porque não tem teste para fazer, só se você for internado. Enfim, vocês sabem, tá difícil, tá puxado, essa é a parte final do vídeo com a Flor. Mas então com isso, a gente então resolveu... Não cria essa expectativa, pode ser. Eu tô só levantando a bola só para você já... Pode ser que não seja assim tão bom a minha fala. Tá, mas... Então, tá. Aí o Martim, então, com isso a gente entendeu que por conta das avós, da mãe, da avó e tal, não sei o quê, talvez fosse razoável que ele ficasse aqui, que ele não voltasse para lá, porque ele já estava com a gente quando rolou essa suspeita. Então o Martim já estava na roda, então vamos observar o Martim também. Essa orientação meio estranha, fala com o médico, o que faz, devolve ele para lá, faz... E aí, com isso, entendemos então que o Martim ia ficar aqui em 15 dias direto, o que não é o nosso normal. Claro que a gente já passou mais que 10 dias com ele, enfim, mas tem sempre essa coisa de... Mas ele ia pra escola nessa época. Ele ia pra escola, tem tudo isso. Então agora, e aí virou uma coisa assim, bom, então é isso mesmo que a gente tem aqui. Não tem uma próxima missão que vai virar amanhã, sem Martim, com o Martim, pega Martim, vai... Não, e tudo que a gente tá vivendo, e acho que vocês também devem estar vendo em casa aí, que a gente tá, além do trabalho que a gente tem que continuar fazendo de alguma forma, a gente tem que fazer todas as coisas da casa, então lavar roupa, tirar a roupa do varal, cozinhar, lavar a casa, lavar o banheiro, cuidar das plantas, cuidar do pet, se você tem pet,
alimentar tudo. Bom, isso a gente já fazia de qualquer maneira, mas assim, todas as tarefas da casa, que parece que não são muitas, mas elas são muitas. E aí quando a gente ficou meio doente, eu fiquei meio assim, aí piora tudo, né? Porque você tá meio assim, você não quer levantar, tudo fica... Eu tava muito mal-humorado, muito assim, e ao mesmo tempo irritado, porque a Flor não tava levando a sério, que eu tava meio assim, aí apareceu pus na minha garganta, eu falei, é isso, pus, agora é isso, não tem mais como negar. Olha o pus aqui, olha a sua cara, olha aqui, tá, entendeu? Então, foi uma certa vitória pra mim, estranhamente, o pus na garganta. Mas aí, então, a gente ficou numa certa tensão, assim, de, caraca, mané, como é que a gente vai resolver isso? E a gente ficou ontem, foi dormir depois de um dia muito ruim, foi dormir, que foi o dia da live ontem, né? A gente parecia ótimo, mas não é assim, né? Aí a gente foi dormir e ficou tipo até 2 da manhã pensando como é que a gente faz. Como é que a gente faz para melhorar esse clima que a gente está vivendo? Como é que a gente faz? E meio que sem saber, na verdade, repassando as coisas, e a gente foi lá atrás da nossa relação, no começo do namoro, quando a Flor conheceu o Martim, como é que foi, as dinâmicas, como é que é, o meu papel com ele, o meu papel com ela, o papel dela comigo, o papel dela com ele, o casal com uma criança, sem criança, como é que isso funciona, é possível manter o afeto, o desejo ou não, e tudo que vem, todas as delicadezas que vêm daí. E a gente ficou 2 horas conversando, eu querendo dormir, porque eu trabalhava hoje de manhã, tinha uma coisa marcada hoje de manhã, e a gente não chegou a nenhuma conclusão. Estou contando tudo isso para dizer que a gente não chegou a nenhuma conclusão. A gente só conversou, quase brigou várias vezes. Ontem eu estava mais chato do que a Flor, eu estava mais querendo brigar do que ela, eu acho. Eu provoquei a briga, algumas vezes ela não caiu, voltou atrás, falou, tá... Aí de vez em quando ela deu uma levantada, você vai dormir, aí você vai fazer, e aí eu voltei. Então várias provocações, várias quase brigas, que teriam virado brigas em outra situação, inclusive se a gente não tivesse quarentenado, a gente teria feito uma briga, eu teria ido dormir lá embaixo talvez, toda aquela cena que a gente faz de vez em quando. Mas nada disso aconteceu e a gente não resolveu. O problema que eu estou querendo dizer para vocês é, às vezes não tem resposta. Às vezes não tem solução. Às vezes só o que você pode fazer é falar e falar e falar de novo. E falar e falar e falar de novo. E conversar de novo. E saber que tem coisas, problemas ou questões da relação que são estruturais. Sim. Que fazem parte da raiz daquela relação. Elas não vão se resolver. Eu já falei aqui algumas vezes, mas a função da madrasta, até uma pessoa comentou hoje engraçado, no vídeo que a gente colocou hoje, uma pessoa comentou dizendo, qual é a função, nesse momento de quarentena e tal, qual é a função do pai, da mãe, da madrasta, da avó, sei lá o quê. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque é muito difícil. A função da madrasta, ela é uma função muito complicada. Porque ela é cheia de problemáticas, assim. Porque você não é uma figura parental. Ao mesmo tempo que, de certa forma, você é. Então, mas você tem que se colocar nesse lugar. Às vezes você tá... Eu, por exemplo, não posso falar as outras pessoas, mas eu, por exemplo, às vezes tenho paciência, às vezes não tenho paciência. Às vezes tenho espaço afetivo em mim para ser legal e paciente, explicar e tal, e às vezes eu só tô assim... Cara, vai pro seu quarto, arruma suas coisas, entendeu? Você não tá ajudando, você não tá sendo legal. Isso, às vezes, também não ajuda a ele, nem a mim, nem o Emanuel. Então, toda essa dinâmica, se você cria uma pessoa, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, mas aquela pessoinha não é sua, no sentido de que ele não é totalmente a sua responsabilidade, veio de uma decisão sua e tal, se ele é uma figura que veio por conta da pessoa com quem você está casada e você tem que lidar com ele ao mesmo tempo em que ele também não enxerga você como sendo a figura de autoridade ali e tal, ele também fala, mas você é quem? Qual é mesmo a sua função aqui? Que eu acho que tem muito isso, às vezes eu tento impor uma certa posição mais firme, né, com o Martim, e ele olha pra mim e fala assim, mas tu é quem? É você quem? Pra falar isso pra mim. Tu manda em alguma coisa aqui? Tu não manda em mim. Ele fala pra mim, é engraçado, ele fala, você não manda em mim. Mas, nesse tom, né? Você não manda em mim. Mas, então, é uma situação muito difícil de administrar e equilibrar. Ainda mais quando você tem longos períodos com aquele serzinho.
E o quanto que você pode ou não interferir na educação e na criação daquela pessoa também. É claro que de alguma forma você vai interferir. É claro que um pouco você vai influenciar. Mas isso é delicado. Tudo é delicado, né, na criação de uma pessoa. No crescimento de alguém, né, de um ser humano. Mas eu acho que esses limites são muito difíceis e muitas vezes isso sempre foi, eu acho, né, uma questão na nossa relação. E ela faz parte, e ela é uma das questões, tipo, que sempre voltam nas nossas brigas. E a gente sabe que ela existe. A gente sabe que ela existe, a gente olha pra ela e a gente tenta lidar com ela da melhor forma que a gente pode. Eu acho que ontem a gente conseguiu, eu tava me descabelando, porque, enfim, crianças, né, espalham todas as coisas pela casa e eu sou uma pessoa virginiana compulsiva, então eu fico tentando dar conta da organização da casa e da limpeza de uma forma bem, assim, digamos um pouquinho obsessiva com a higiene total do lar. Não só a higiene, é a ordem, né? A ordem, a higiene, o lugar que as coisas têm que estar, onde elas moram. Mas ele aprendeu coisas. Ele aprende coisas comigo. Ele fala assim, isso aqui, ele usa isso aqui e mora lá. Ele arruma o quarto, ele fala, Flor, vem ver. Aí ela olha, aí ele fala, tá bom pra você? Aí ela fala, tá, pra mim tá bom, tem que ver se pro seu pai tá bom. Aí ele fala, se pra você tá bom, pro meu pai vai tá bom, com certeza. É muito engraçado. Mas, perdão, vai aí. Não, então tem várias coisas em relação a isso que são difíceis, são complicadas e tal, mas que precisam ser ditas, acho que por mais que sejam duras e difíceis, né? Porque também é muito difícil pra você o fato dele ser o seu filho e muitas vezes eu falar, caraca, mas por que esse menino tá fazendo isso? Porque isso fazer parte de uma coisa que talvez, que é da sua criação, né? Sim. Que é da criação que você tá dando pra ele, de certa forma eu tô criticando ele, tô criticando você. Sim. Não, e fatalmente por identificação narcísica, qualquer crítica ao meu filho se estende a mim. Exatamente. Né? Então você tem que falar e tal. E várias vezes também você critica ele para me agredir também. Isso também acontece. Em algum lugar você fala, seu filho realmente. Isso também acontece. Eu me projeto ali e você utiliza. Então a gente utiliza essa triangulação. Eu utilizo da sua projeção para também falar, tá vendo? Ele é igual a você. Para fazer coisas sobre você. Então isso tudo é uma complicação que não se resolve assim. Que não se vai se resolver na nossa relação. Talvez a gente tenha isso pra sempre. Isso não é uma aceitação, uma perspectiva trágica, não é isso. Trágica talvez em certo sentido, mas é assim. Essa história do que não tem remédio, remediado, está, né? Mas isso não tem cura nesse sentido, isso não tem uma solução, isso não tem uma resposta. Não é Emanuel, o que não tem remédio, remediado está. Isso não é Por favor, façam isso. Isso não é uma equação que você vai resolver. Você vai olhar para ela de novo e reolhar. Para que você consiga saber que você está olhando e que o outro também está olhando. Isso é mais importante do que resolver. É para saber que a gente está os dois olhando para isso. Talvez a gente não vai resolver. Então, pensando na situação que a gente está vivendo no Brasil e tal, a gente olha a coisa, se descabela e fala, cacetada, como é que eu resolvo? Você não vai resolver. Você pode olhar. A gente pode resolver. Vou deixar para depois o vídeo. Então, para dizer que nesse momento aí, pode ter uma porrada de coisa aí que você fala, cacetada, como é que eu resolvo isso? Talvez você não consiga resolver. Ainda mais agora, você não vai conseguir resolver agora. Talvez o que você consiga é processar de novo, olhar de novo, estar de novo de uma outra maneira. Como eu já falei aqui, uma citação lá, que é tentar falhar de novo, falhar melhor. Falhar de novo, falhar melhor. Que é do nosso querido amigo Beckett. Então, e entender mesmo como é que faz, porque eu acho que isso é uma coisa... Só uma Desculpa, coisa. vai. Quando eu falo falhar melhor, quer dizer falhar com mais consciência da falha, com mais percepção da falha. Ainda que você esteja falhando, mais aceitação da falha,
mas, né, então essa falha é minha mesmo, como é que eu olho para ela? Não quer dizer aceitar o síndrome de Gabriela, aceitar a sua síndrome, vamos nascer assim, você ser assim, Gabriela. Não quer dizer isso, quer dizer entender que você tá ali naquela condição que você tá e o que você pode fazer com aquilo. Eu sou youtuber agora, eu só pego as coisas que voltam e devolvo, ali é a minha função na vida. Emanuel A. Não tem... Emanuel síndrome de Gabriela. Então não é isso que eu tô falando, de aceitar, é só assim, me aceita, aceita o mundo. Não é isso, mas como é que você pode olhar para a sua situação e agora a gente sai da neurose da escolha, porque esse é um tema que a gente pode elaborar mais nos próximos dias. A gente sai da neurose da escolha, que é a grande doença do mundo contemporâneo, o que eu posso ser, para onde eu vou, o que eu vou ser, o que eu quero ser, o que o meu delivery vai ser qual, o que eu vou ser, quem eu vou ser, minha carreira. Agora não tem neurose da escolha, agora tem como é que eu faço com que eu tenha onde eu estou. Como é que eu lido com o presente e com o real. Por isso que é tão difícil. É assim, minha angústia não é sobre todas as potencialidades da minha vida. Minha angústia é sobre lidar com o concreto da minha vida, agora. Então isso é duro pra cacete, pra gente que foi treinado a criar angústia e ansiedade a partir daí com as escolhas. Enfim, acho que dá pra entender o que eu quero dizer, né? E dá pra se identificar bastante com isso. Agora, a angústia é não ter escolha. Bom, mas desculpa, você ia falar, Não, eu ia falar sobre isso, e aí eu acho que a gente pode pensar que talvez seja um outro vídeo até, mas como é que faz, porque aqui acontece uma coisa engraçada aqui, na nossa relação, que a gente sabe quais são os nossos problemas estruturais. A gente tem uma interpretação sobre isso. A gente tem alguma noção, então entender também quais são esses problemas que sempre fizeram parte da relação. Entender que você talvez não consiga resolvê-los, mas que você pode olhar para eles e tentar, com o caminhar do relacionamento, mudar um pouco eles, olhar para eles de outra forma, né? Talvez com mais maturidade, ou mais sabedoria, ou mais entendendo que o outro vai fazer isso e você vai ter que administrar. Duas coisas muito legais de referências. Uma é esse texto do Beckett, que eu posso lembrar de botar depois. Outra é a frase genial do Manuel de Barros: repetir até ficar diferente. Repetir até ficar diferente, a mesma coisa. Repetir até ficar diferente. E a outra é o texto do Freud, que é um clássico também sobre o método do recordar, repetir, elaborar. Recordar, repetir, elaborar. Recordar, repetir, o mesmo sintoma, repetir, elaborar, andar. Mas até elaborar, a gente repete, retorna e faz tudo isso de novo. São três pessoas legais, né, pensando o Beckett, o Manuel de Barros e o Freud, que pensam exatamente sobre isso que você está falando. Você vai olhar de novo para aquela mesma coisa, e enquanto você olha de novo, você se deslocou um pouquinho, bem pouquinho, você volta, você fala, eu voltei para o meu lugar de ser, porque eu sou um idiota. Você é um idiota, tudo bem. Mas quando você anda um pouquinho e você já olha de outro lugar, então você já é outra pessoa, a pessoa que está olhando já está em outro lugar. Mas você às vezes retorna para o mesmo sintoma, do mesmo jeito idiota mesmo, que nem criança, que nem ele, bate o pé que nem criança. Tudo bem. O amadurecimento não é assim uma curva linear, assim, ele acontece de jeitos estranhos. Bom, agora posto isso, partilhado esse conteúdo com o nosso aqui, obrigado pela partilha, todos nós juntos, na nossa espécie de terapia de grupo, meio unilateral. Agora você quer fazer seu negócio? Eu quero falar sobre uma coisa muito séria. Como é que a gente pode fazer para mudar o que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo no Brasil agora é muito grave. É muito grave. Primeiro, a gente tem um presidente que não sabe o que está fazendo, está totalmente perdido, que não é um líder, que não consegue liderar nada. Aquele governo, a bateção de cabeça inacreditável. Os ministros estão batendo cabeça de uma forma inacreditável. O presidente traz o filho para ajudá-lo, que ele chama de pitbull. Nós temos um presidente nesse país que chama o filho de pitbull. E que diz, e que parece, pelo que a imprensa anda dizendo, eu acho que deve ser verdade, porque são pessoas, que existe um gabinete do ódio dentro desse governo. Não sei, eu espero que isso não seja verdade, mas pelo que eu tô vendo aí, isso é verdade. Esse é o presidente do nosso país. A gente votou nesse presidente. Talvez eu não tenha votado, talvez você não tenha votado, mas a grande maioria votou, tanto que ele é o presidente do país. A gente agora
tem a condição de olhar para esse presidente e perceber que ele não foi uma boa escolha. Que nesse momento de crise, de pandemia, de desespero, de instabilidade, ele não está sendo um líder que o Brasil precisaria nesse momento. E está muito longe de ser. O ministro da Economia é um outro que só bate cabeça, que não está preocupado com a população de maneira nenhuma, que está aí liberando medida provisória dizendo que as pessoas podem tirar o emprego das outras durante 4 meses, as empresas podem não pagar os seus empregados durante 4 meses, aí todo mundo fica enlouquecido, é péssimo para a imagem do Bolsonaro. O que acontece? Eles, não, a gente errou. Quem escreveu isso? Quem escreveu isso? Não pode? Isso aí estão falando muito mal de mim? Aí, o que acontece? Cancela a medida provisória, volta atrás, diz que não foi isso que a gente quis dizer. Esse governo é uma cagada desde o começo. Agora, essa cagada vai custar a vida de muita gente. Muita gente. Então, sem brincadeira, não dá mais pra gente achar razoável o que esse cara tá falando. Não dá. Mesmo que você tenha votado nele no momento de ir lá, eu sou contra fulano, contra o partido X ou Y, não vou falar, não importa por que você votou, por que você não votou. Agora, nesse momento, não é esse cara não tá sendo líder pro nosso país, não tá. E muita gente vai morrer por causa disso. Tá uma bateção de cabeça bizarro. Tem cidades turísticas que estão se fechando e comprando a quantidade de testes para essa microcidade de 100 mil habitantes. E fechando suas fronteiras. E as pessoas vão ficar lá, e essas pessoas vão sobreviver. Então, assim, eu não consigo entender como é que a gente vai sair disso agora. É uma situação realmente de calamidade pública real. Se você tá achando que você pode sair de casa pra dar um rolê, eu quero andar de bicicleta, porque eu quero pegar um sol, mas tá tudo bem também. Porque... Não tá tudo bem. Não é pra você sair e pegar um sol, nem pra andar de bicicleta, nem nada disso. E se você puder continuar pagando a pessoa que trabalha na sua casa... Cara, continue, faça, de repente converse com essa pessoa, fala, cara, eu não posso, eu também tô meio ferrada aqui, eu não posso te pagar o valor que eu te pagava, mas eu posso te pagar 50%, como é que a gente pode fazer? Tenta manter essa pessoa em casa. Porque depois que o nosso querido presidente foi lá e falou aquela bizarrice, que talvez seja, minha mãe falou uma coisa maravilhosa, ela falou, eu nunca vi o presidente falar uma coisa tão bizarra em rede nacional. Só vi a Zélia quando falou que ia congelar todas as poupanças. Essa é a declaração mais bizarra que um líder de um país deu numa rede nacional, depois da Zélia Cardoso congelando todas as poupanças. A minha mãe disse isso. Eu falei, caraca, é mesmo. Preciso falar uma coisa aqui rapidinho. Se você tá aí pensando, gente, tem só 2.000 casos e tal, isso não é verdade. Não é real, a gente não está testando as pessoas. Não sei se vocês já sabem disso, mas falando sério. Se você está em dúvida, não é verdade. Se você quer pensar um pouco sobre isso, pesquisa aí, Fiocruz, internações pulmonar, crise pulmonar e tal, nesse período. Os gráficos da Fiocruz. A Fiocruz analisa, né? Todo mundo que é internado com síndromes pulmonares agudas e tal. Não sei qual é o termo técnico, mas você vai achar aí. E a gente teve um aumento de 10 vezes da mesma semana comparada com a semana do ano passado, no mesmo período do ano passado, de uma semana para outra. 10 vezes mais de gente. Isso são as pessoas sintomáticas, graves e tal, né? Tem uma porrada de gente que é assintomática dessa situação. Os números não são reais, as pessoas não estão sendo testadas, então tudo isso vai indo, as pessoas vão morrer. Muitas pessoas estão vão sendo morrer testadas. E não vão ser testadas. No Brasil isso que vai acontecer. Enquanto o presidente está falando aqui no Brasil, o cara entra no esgoto, sai nadando, está tudo certo com ele. Isso é assim uma das falas mais horrendas que eu já ouvi talvez a mais horrenda de um sujeito sobre a população que o elegeu, né? É muito triste, mas tudo bem. Mas o que cabe a gente? Isso não é real, então você está em dúvida aí, não é real que esse número é baixo, isso não é verdade.
E não é real que esse número, que são 2.000 casos. Não não tem teste no Brasil. Eu sei, mas é porque tem gente que já tá morrendo, que as pessoas não sabem que estão morrendo de Covid-19. Que ninguém sabe, porque não estão sendo testadas. A gente está em outro lugar, a gente está em outro lugar na curva, bem diferente do que a gente está achando que tá, sabe? E aí eu não sei até que ponto esse atraso nos testes que não chegam, que o Ministério da Saúde diz que vão chegar, mas não chegam. Então, se esse atraso é bom, o Avale prometeu tantos testes, o fulano prometeu, não chegam os testes. Eles vão indo, mas não chegam. Esses caras sabem que essa diabo dessa epidemia vai chegar aqui há quanto tempo? E aí você não consegue se preparar para isso. Mas tudo bem. Mas só dizendo que não é real. Então saiba que não está tranquilo. Não está tranquilo. Não tá. E não é todo mundo que vai morrer. Não é a proporção é pequena, porque tem muita sintomática, então a proporção de mortes para casos ela não é grande de fato. Mas se você considerar a população inteira do Brasil, 210 milhões de pessoas, é muita gente. Então não acho que está tudo bem. Não está tudo bem. Nesse sentido, não tá tudo bem. Sobre o presidente, eu não sei como é que a gente lida com isso tudo. Não, o que a gente pode pensar a gente votou nesse cara. Esse cara é agora o presidente do país. A gente vai ter uma oportunidade, eu espero, de votar novamente. Então não vamos cometer o mesmo erro. Não vamos votar nesse cara. Não sei em que a gente vai votar. Mas vamos tentar pensar um pouquinho mais na hora de votar. Não é de frase de efeito que é Não é de frase de efeito, gente. Vamos tentar estudar um pouco quem são as pessoas que estão ali, sabe, tentando se eleger, o que eles fizeram. Porque senão vai ser aquela mesma maluquice. Parece que não, mas a gente já tá em 2020. Sim. Sabe? Tem eleição em 2022. Não tá tão longe assim. A gente vai ter que aguentar esse cara até lá, mas... Enfim. A outra coisa que eu quero dizer eu não sei se tem alguém aí do outro lado da telinha que trabalha com saúde pública, que trabalha nos hospitais, médicos, enfermeiros, não sei. Não sei se tem alguém aí. Mas se você conhece alguém, só queria dizer que a gente tá aqui, que a gente tá pensando em vocês, que eu imagino o desespero nesse momento. Desespero de estar trabalhando na rede pública, de estar trabalhando nos hospitais, de ter que atender as pessoas, de não ter com o que atender as pessoas, de não ter os testes. Do desespero que deve ser e da impossibilidade de ajudar. E eu acho que é muito importante que essas pessoas saibam. Então, se você conhece alguém, mande esse vídeo pra pessoa, mande esse trecho, ou então, não sei, fala pra ela que você tá lá pensando nela, que você acha que o trabalho dela é muito importante, porque é muito importante. Essas pessoas podem salvar milhares de vidas que vão precisar ser salvas, e que eu não sei qual é a estrutura que a gente vai ter. Eu não sei. A gente não tá dizendo com isso que o SUS é uma cagada, não é isso, tá? Não é isso que a gente tá dizendo. O SUS, pelo contrário, o SUS é aquilo que pode salvar a gente. A gente tem um sistema que funciona. Mesmo com o governo trabalhando contra isso. Mesmo com o governo trabalhando contra isso, mesmo com a falta de incentivo e de apoio financeiro e, enfim, todo tipo de apoio, o SUS funciona, o SUS tá aí existindo, os profissionais estão trabalhando. Mas a gente precisa sim apoiar esses profissionais. Vai acabar a bateria. E vai acabar a bateria e a gente vai ter que acabar esse vídeo. Mas eu acho que isso é muito importante a gente ter consciência de que isso está acontecendo no nosso país. Isso está acontecendo. É bizarro o que está acontecendo. Desculpa muito interromper desse jeito. Vamos lá, gente. Mas vamos seguir e... É isso. Desculpa o fim do vídeo assim um pouco para baixo. Mas é que eu acho que a gente realmente precisa entender onde é que a gente tá pisando.